Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Este evangelho nos mostra de forma bem clara a sacralidade do matrimônio. O matrimônio instituído por Deus e confirmado por Jesus, que é o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, Deus Filho, o próprio Deus feito homem, é um matrimônio indissolúvel que só termina com a morte. Em Mateus 5,17, Jesus vai dizer que ele não veio revogar a lei ou os profetas. A lei nos lembra os 10 mandamentos, o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. E os profetas lembram o maior número de livros do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. A lei e os profetas são o núcleo do Antigo Testamento. Jesus não veio revogar o Antigo Testamento, mas levá-lo a pleno cumprimento ou a plena compreensão. E neste evangelho, nós vemos esta afirmação de Mateus 5,17 acontecer em um caso concreto. Vejam, o sacramento do matrimônio é indissolúvel. Isso veio desde o início dos tempos. Está lá em Gênesis. Tanto que Jesus cita a criação. No entanto, no Antigo Testamento, Moisés usou certidão de divórcio. Não foi algo de Deus. Foi por causa da dureza do coração humano. É o que está aqui de uma forma bem clara. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu despedir a mulher. Mas não é assim que Deus quer. E aí, Jesus sublinha, reforça, explica, aprofunda o verdadeiro sentido do matrimônio, que é exatamente o matrimônio vivido, preservado e ensinado pela Igreja Católica. O matrimônio indissolúvel. Está no versículo 9 e no versículo 10. Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, em algumas traduções, a não ser em caso de matrimônio falso, e se casar com outra, comete adultério. Algumas traduções protestantes ignoraram as expressões originais de Mateus 19, versículo 9, e no lugar de união ilegítima ou matrimônio falso, que também é uma tradução válida, colocaram infidelidade. E isso, meus irmãos, trouxe o divórcio de volta. Trouxe esta maldita certidão de divórcio que Moisés permitiu e que Jesus, no Evangelho, aqui nós estamos vendo de forma lógica, sem atropelos. Jesus rejeitou essa certidão de divórcio.
Muitas denominações protestantes vivem esta realidade. O homem traiu a mulher, podem se separar. A mulher traiu o homem, podem se separar. Pronto, o casamento não é indissolúvel. Não é esta a exceção que Jesus está se referindo. Ele está se referindo à união ilegítima, união que a lei sagrada não ampara, ou simplesmente matrimônio falso. O que é um matrimônio falso? Além de um matrimônio contraído com regras que não estão na lei sagrada, união ilegítima. Existem vários casos que estão lá em Levítico, bíblicos, e que estão inclusive registrados no direito canônico, casos em que o matrimônio pode ser declarado nulo após intensa investigação em um processo no tribunal eclesiástico da igreja. E esses casos que permitem que esse matrimônio seja declarado nulo estão nos dizendo que este matrimônio que está sendo declarado nulo nunca existiu. Ele não foi anulado. Existiu, foi contraído na frente do sacerdote, diante da igreja, e depois, por causa de uma infidelidade, por causa do pecado de um dos dois, que fizeram uma promessa muito importante diante de Deus, por causa de um pecado de um dos cônjuges, aquele matrimônio foi anulado? Não, não é assim. São elementos que faltaram que tornam aquele matrimônio nulo, não anulado. Ou seja, o matrimônio nunca aconteceu. Erro de pessoa, um homem sendo obrigado, por risco de morrer, a casar-se com uma mulher e vice-versa. Vários são os casos e esse não é o tema central desta reflexão. O que importa dizer é que as expressões originais utilizadas por Jesus só comportam união ilegítima ou matrimônio falso. Nunca infidelidade. O pecado do homem não pode ser motivo para profanar um matrimônio validamente contraído. De uma forma bem simples, os últimos versículos deste evangelho estão se referindo a votos de castidade, a votos de celibato, que Jesus nos ajude e nos ilumine a fazermos sempre a vontade do Senhor. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.